Olá, como vai você? Seja muito bem-vindo a esta aula onde nós vamos falar hoje sobre tecnologias na consultoria de RH. Então, nós temos muita coisa para falar. Eu tenho uma colinha aqui para não deixar nenhuma ferramenta importante de fora e para você poder entender como é que as coisas vão funcionar aqui nessa aula. Essa aula acontece toda quinta-feira às 19 horas aqui nesse canal do YouTube. E a ideia é trazer informações, trazer trocas, trazer um pouco da minha experiência de 22 anos empreendendo na área e vivendo literalmente de recursos humanos. Vamos entender por aqui? Eu sou Suzy Souza e nesse momento aqui, nesta aula, nós vamos então aprofundar muito sobre essa história de tecnologia. Isso é um negócio que às vezes dá meio que uma assombrada em alguns consultores, mas também em outros dá uma sede, um afã, que pode inclusive fazer com que você não tenha sucesso no seu negócio justamente pela adoção de uma determinada tecnologia. Então, vamos entender como é que isso acontece. Bom, a gente vai ter, no fim dessa aula, a sua capacidade de avaliar e de decidir que tecnologias mais fazem sentido para o teu negócio, ok? Então, vamos entender aqui só um contexto que me parece importante. A primeira coisa que a gente tem que lembrar quando fala de tecnologia é que tecnologia é algo cíclico, é algo que vai, é um processo, na verdade, não é nem necessariamente cíclico, mas é algo que vai acontecendo ao longo do tempo, porque nós, seres humanos, vamos desenvolvendo formas mais inteligentes de fazer as coisas. Então, às vezes as pessoas pensam que tecnologia é um negócio meio que da NASA, e não necessariamente. A roda na época em que ela foi criada, foi uma grande tecnologia. E por aí vai, cada tempo, cada momento, cada época com a sua tecnologia. Eu lembro que eu comecei mesmo quando eu comecei a faculdade de psicologia, eu trabalhava na máquina de datilografar, era rápida pra caramba datilografando. Então, veja, era uma tecnologia para facilitar a nossa vida na escrita naquela época. Hoje, máquina de escrever, acho que só no museu, né? E poucas casas ainda têm uma sem uso, geralmente para ser uma lembrança de alguma pessoa querida. Mas, voltando aqui para as tecnologias do dia de hoje, que geralmente são tecnologias mais robustas, né? Mais ligadas à informática, vamos entender então como é que essas coisas foram acontecendo. Essa passagem da máquina de escrever e de tecnologias um pouco mais rudimentares da época, aí da década de 70, de 60 e até antes, fizeram com que a gente tivesse um impulso para a área com a área de informática que foi muito significativo. E esse impulso começou a trazer uma velocidade muito diferente para as empresas. Naturalmente, isso acaba desnatando e vai atingindo várias pessoas e nós, consultores. Mas eu posso te afirmar, não é toda tecnologia que se faz necessária em todos os momentos da sua consultoria. Então, esse é um ponto que a gente precisa entender e eu afirmo isso tranquilamente, porque desde o início da Ímpar eu fui acompanhando essas mudanças e fui percebendo o que realmente faz diferença. Então, tem alguns pontos que são importantes e que às vezes a gente não para observar. Sabe por quê? Porque principalmente uma consultoria pequena, ela tem uma restrição orçamentária. E numa tecnologia mais robusta, o investimento financeiro ele faz parte do processo. Alguém precisa pagar por esse desenvolvimento, essa inteligência, esse tempo, né, de criação de uma determinada ferramenta. E isso tem que estar muito claro na nossa cabeça, porque você trabalhar com ferramentas que são legais, legais não no sentido de legais, né? Legais do ponto de vista jurídico, com ferramentas que tenham um aporte técnico por trás, com ferramentas que realmente te façam sentir com segurança, é outra história.
é outra história totalmente diferente, porque nós temos que ter uma responsabilidade muito grande com nossa entrega. E esse é um ponto que faz com que nós tenhamos que sempre colocar na balança, tá? Vamos entender aqui que a tecnologia, ela hoje não é mais um diferencial, ela hoje é uma necessidade e aquele consultor que não consegue se adaptar à tecnologia, ele vai tendo uma restrição mercadológica natural. Eu conheço consultores, tem uma que está vindo na minha cabeça agora, que já é bem idosa, já tem para mais de 70, e ela está constantemente ali trabalhando com a tecnologia. Ela, inclusive, contratou uma pessoa para apoiá-la no uso de algumas ferramentas, como essa que eu estou usando agora para a gravação dessa aula, que é o Zoom, para trabalhar com outras ferramentas, porque para ela é um pouco mais difícil. E tá tudo certo, porque ela encontrou um jeito de fazer. Olha que coisa bacana, né? Então, vamos entender aqui as ferramentas. Eu separei em dois blocos, basicamente. Um, ferramentas que você pode utilizar com o cliente, né, para prestação de serviço para o cliente, que muitas vezes até ele vê o seu uso, e outra de ferramentas que você pode usar para o seu negócio. Então, nós teremos dois momentos aqui nesta aula. Bom, vamos começar com o mais clássico da área de RH, que é o recrutamento e seleção. No recrutamento e seleção, hoje, o que se usa absurdamente são os ATS, que são tecnologias, plataformas que ajudam a rastrear candidatos. São plataformas como a Gup, a Kenobi, plataformas de LinkedIn, tipo o LinkedIn Recruiter. Então, são plataformas que permitem que você trabalhe buscando e identificando profissionais, perfis de pessoas para trazer para o seu processo seletivo. Elas têm amarrado a identificação, né? Então, a parte de, vou colocar aqui recrutamento, né? Que vai buscar possíveis candidatos através dos meios eletrônicos. Elas têm provas que podem ser feitas, ela tem alguns assessments que podem ser feitos. Então, você consegue casar ali dentro de um único ambiente tecnológico um grande processo, desde a parte de captação até o fechamento daquele candidato. Essas plataformas geralmente têm embarcadas as soluções para vídeo, as soluções para testes, né, para assessments e tudo mais, como eu falei ainda há pouco, o que facilita muito a vida do recrutador, olhando aqui do nosso lado, né, daquela pessoa que está recrutando, para realmente ter num lugar só as informações relativas a cada candidato. E facilita também para o candidato, porque evita muitas vezes deslocamentos, evita muitas vezes ter que colocar o currículo em várias plataformas, que as pessoas se incomodam muito com isso hoje. É chato mesmo, né? Vamos ser honestos, é bem chato. Então, as pessoas vão concentrando ali em algumas plataformas os seus currículos e tem a condição de periodicamente atualizar e colocar uma nova informação e tudo mais. Dessas ferramentas que eu falei para vocês, elas são pagas ou pela empresa ou pelo candidato, geralmente é a empresa. Por quê? Porque elas facilitam muito e otimizam muito o teu trabalho. Algumas versões grátis ajudam muito, mas eu diria que, sem sombra de dúvida, o LinkedIn Recruiter ele é excelente. Os valores de pagamento do Recruiter hoje, de acordo com as minhas pesquisas mais recentes aqui, está ali em torno de US$ 170 por mês. Suzy, pelo amor de Deus, US$ 170, eu estou começando. Pois é, mas você com estes US$ 170 por mês consegue fazer muita coisa que se você tiver só numa planilha de Excel, num Word, com um Zoom que não seja pago, porque isso é quase um crime hoje, né? Que daí mais ou menos R$ 1.000 por ano o Zoom pago. Então, se você não tiver alguma coisa, você vai passar muito mais trabalho. Entenda, dá para ser? Dá. Dá para fazer? Claro que dá. Só tendo lá o seu Excel, o Word, o seu pacote Office, dá sim, não tem problema. Só que você vai levar mais tempo para fazer as mesmas coisas.
onde é que entra um revés importante aqui? Quando você leva muito tempo para fazer determinadas coisas, você leva mais tempo para responder ao cliente. Se levar mais tempo para responder ao cliente com o processo finalizado, é mais tempo que você leva na sua curva de faturamento. Então, ao invés de faturar em 20 dias, talvez você fature em 40. Se isso não é um problema para você, tá tudo certo, né? Mas sempre pense, como é que eu posso trazer tecnologias que encurtem os tempos do meu processo? Então, falamos de recrutamento e seleção. Vamos falar aqui de gestão de desempenho, que é uma outra área muito procurada por consultores e que tem hoje um boom aí com plataformas também. Então, você pode trabalhar tanto com Ninebox, você pode trabalhar com a Culture Amp. Então, são plataformas que te ajudam no monitoramento, o monitoramento aqui que eu chamo de contínuo, com feedbacks já mais estruturados, né, para você buscar trabalhar o processo de gestão de desempenho de um modo mais prático, de um modo mais eficiente, de um modo tranquilo. E isso não significa que não dá trabalho, certo? Porque a plataforma não faz por nós. Ela faz uma parte, a parte mais mecânica do processo, dando agilidade e dando os números finais de um modo mais rápido e prático. Então, basicamente é isso. Na gestão de desempenho, tem muita coisa que a gente faz que é da nossa intelectualidade. Então, estruturar um programa, criar um programa, isso tudo vem da nossa expertise. Mas vamos entender que uma boa ferramenta, uma boa plataforma, ela vai nos dar, novamente, como lá no recrutamento e seleção, velocidade. Na gestão do desempenho, entender as estruturas e os pontos básicos de conhecimento relativos à gestão de desempenho facilitam muito o uso e a implantação das plataformas. Então, pense sempre nisso. Não dá para, então vou pegar uma plataforma de gestão de desempenho e vou começar a fazer consultoria de gestão de desempenho. Alto lá. Tem toda uma estrutura anterior de orientação, preparo, acompanhamento do cliente, que não é só a plataforma pela plataforma, senão ele contrata sozinho, né? Então é você entender da inteligência do processo de gestão de desempenho. E isso não é diferente para o nosso próximo subsistema, que é o treinamento e desenvolvimento, que hoje tem nas plataformas de e-learning o seu grande trunfo. Ah, Suzy, então o treinamento presencial está acabando? Não, não está acabando. Hoje mesmo eu estou numa cidade do interior aqui do Pará para um treinamento presencial. Então, não está acabando. Existe e as empresas querem muito. Os meus clientes querem muito presencial. Mas se você trabalha com plataformas que sejam online, você também tem outras vantagens. Que vantagens são essas? Redução do problema de dispersão geográfica. Você tem num estado, eu vou pegar só um exemplo, como o estado do Pará, por exemplo, que é onde eu moro. A dispersão geográfica aqui, ela é muito significativa. Tem lugares que as pessoas levam mais de 24 horas para se deslocar para a capital, né? Ou para um outro centro. Então, você precisa de ferramentas tecnológicas para chegar em todo mundo com a maior frequência que você puder em termos de treinamento. Perdão. Então, trabalhar com essas plataformas vai fazer muita diferença. Tem muita plataforma hoje que é acessível. Coursera, Udemy, né? Aqui na Ímpar nós temos a Ímpar Educa, que ela pode ser levada também para os clientes e com frequência a gente faz isso. Então, desenvolvendo nosso conteúdo ou trabalhando e fornecendo a nossa plataforma para que o cliente crie os conteúdos dele. Então, veja, você hoje tem a possibilidade de ter conteúdos no YouTube, que é gratuito, que você pode colocar lá, deixar um link fechado, né, um link que não é público para compartilhar entre os colaboradores? Claro que pode. Qual é a dificuldade de fazer dessa forma? Você não vai ter um acompanhamento, não vai saber quem assistiu, quanto tempo assistiu, você vai ter dificuldade de criar é, os seus indicadores, né? Vai ter que colocar isso tudo num Excel para fazer manualmente. É muito ruim? Não, dá para fazer. Só que, como eu ressaltei lá no recrutamento e seleção, você vai ter muito tempo para criar indicadores, para criar ferramentas
paralelas de controle. Mas dá para fazer? É claro que dá. Então, preste atenção que possível é. E você pode também buscar parcerias. Exemplo, Suzy, eu tenho um cliente, eu preciso que ele assista um conteúdo meu e eu quero algum controle. Você pode conversar conosco na Ímpar que a gente pode hospedar sim esse teu conteúdo. Não há problema com isso, né? Você precisa entender que haverá um investimento financeiro. Então, é você entender que na consultoria, eu não gosto de chamar de consultoria, quem me acompanha aqui há mais tempo, na consultoria, você tem um negócio, e aí sim, eu gosto de chamar de negócio de RH. E como negócio, há um investimento que precisa ter um retorno. Então, você precisa aprender algumas coisas aí em relação a como precificar e tudo para poder utilizar esse tipo de recurso a seu favor. Né? O que que você ganha tendo uma plataforma ou trabalhando com uma plataforma que entregue cursos online? Você tem mais flexibilidade, você tem escalabilidade, você tem redução de custos que acontecem de modo até conforme a região, muito significativos no orçamento da empresa, né, do seu cliente, para um treinamento presencial. Então, esses pontos são bem importantes. Uma outra coisa que é ferramenta, né, e que pode ser usado em pesquisa de clima, é as ferramentas de formulários, né? Então, você pode usar, existem já hoje plataformas específicas para pesquisa de clima, mas também você pode usar o SurveyMonkey, que é uma plataforma de pesquisa, né, online. Você vai ter uma parte gratuita dela e você pode usar a versão paga, que tem mais recursos para você estratificar dados, principalmente no fim da sua pesquisa. Mas tem sempre aquele nosso bom e velho Google Forms, que também permite que você, tendo uma conta Gmail, você consegue fazer lá no Google Forms as suas pesquisas que estão cada vez melhores no Forms, inclusive, tá? Então é gratuito e você tem a chance de colocar imagens, vídeos, perguntas abertas, perguntas fechadas e criar muito ali dentro para fazer boas pesquisas. Hoje, no caso de pesquisas com clientes, pesquisa de avaliação de reação e tudo mais, nós usamos muito o Google Forms ou o Forms da Microsoft, que é até mais esteticamente ele é até mais bonitinho, né? Então a gente sempre trabalha com um dos dois, porque esse não é o nosso foco principal. Dentro da nossa plataforma em Pareduca de treinamento, por exemplo, nós temos os nossos surveys lá que ajudam muito nas nossas medições. Então a gente usa só para quando é presencial. Então veja, são alternativas, você não precisa usar sempre a mesma coisa para os mesmos tipos de serviços. E, de novo, aqui no caso da pesquisa de clima, você precisa de algumas coisas, que é a coleta rápida de dados. Você precisa identificar rapidamente problemas e na pesquisa, no Forms e na SurveyMonkey, você consegue. Você tem, como consequência aí de uma boa pesquisa, uma entrega ligada à melhoria do ambiente de trabalho muito significativa para os clientes. Então, a pesquisa de clima é também uma excelente forma de você fazer boas entregas para os seus clientes. Uma outra coisa que é legal é o People Analytics, que hoje é parte do processo, né? A parte de análise de dados de RH. E a gente tem ferramentas como o Tableau ou o Power BI. O Power BI tem a possibilidade de você trabalhar com os dados, se você for muito bom aí com planilhas, você trabalha com Power BI tranquilamente e vai ter excelentes resultados. Tem muito curso hoje de Power BI para quem ainda não sabe trabalhar com ele, não se sente muito à vontade, né, para fazer lá o seu material. Tem muita coisa web hoje, não precisa nem ter aquele instrutor do seu lado mais, para que você possa aprender Power BI e é bem bacana para você ter números e indicadores aí bem trabalhados, visualmente agradáveis, acessíveis e entendíveis. Eu diria que esse é o ponto mais importante que às vezes a gente luta com o cliente. Não é todo cliente que tem nem apreço à tecnologia e nem familiaridade com ela. E conforme você apresenta dados, aquilo pode ficar muito distante na cabeça dele, porque quando a gente fala de pessoas, parece que é tudo muito sutil, muito efêmero, muito da possibilidade. E a gente, quem é de RH sabe que não é assim.
Então, quanto mais você conseguir texturizar, quanto mais você conseguir dar corpo para os seus resultados, tanto melhor, porque o cliente ele enxerga mais facilmente aquilo que você está trazendo e como você está agregando valor, beleza? Então, até aqui foi? Acredito que sim. Então, vamos para a parte 2, que é a parte de clientes para você gerenciar o seu negócio, né? Aliás, a parte de cliente para você gerenciar o seu negócio com os seus clientes, porque isso também faz muita diferença. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que pensar é que você precisa do básico, e o básico é, se você trabalha com pacote Office, tenha um pacote Office oficial. Não fique trabalhando com pirataria, porque o pacote Office oficial, ele te dá muitos recursos, atualização, né? Você tem como acessar ele quando muda de máquina, você baixa o pacote, tem todas as suas informações lá. É muito bom. Independente do tipo de sistema operacional com o qual você trabalha, seja Linux, seja Microsoft, seja iOS, tá tudo certo, ele vai funcionar super bem. Então, tenha um pacote Office oficial, as assinaturas não são caras hoje, é coisa de R$ 500. Então, faça esse investimento. Até porque quando você estiver trabalhando com o cliente, compartilhando alguma coisa, vão aparecer aquelas mensagens que ficam feias. Já vi consultor compartilhando material, aparecendo lá a necessidade de aquisição do pacote oficial. Então, evite esse tipo de constrangimento, eu diria assim, e invista no seu negócio, né? Então, a primeira coisa é tenha um pacote Office oficial se você vai trabalhar com Office, porque ele faz muita diferença. Se você está no iOS, isso já vem embarcado, tá tudo certo, né? E se você está no Linux, também você vai ter lá acesso a tudo que tem a ver com o Linux, mas não caia nessa esparrela de começar a ter coisa pirata, porque não vai te fazer bem. A segunda coisa que é super importante, e essa é uma coisa que é importante não tanto no início, quando você tem poucos clientes, mas assim que você começar a incorporar mais clientes, eu diria aí que com coisa de 20, 30 clientes incorporados para um trabalho constante, você já precisa de um CRM. O que é um CRM? É o Customer Relationships Management. É uma plataforma que te ajuda a gerenciar os teus clientes usando a tecnologia. Existem plataformas que são pagas, como por exemplo, HubSpot, Salesforce, Pipedrive. Aqui na Impar a gente usa o Cellflux e usa o Lead Lovers. Nós usamos dois por motivos bem específicos, tá? E a gente pode até falar sobre isso num outro momento. Mas eu diria que para quem está começando, Trello e Asana já resolvem absurdamente, tá? Por que que eles resolvem absurdamente? Porque você tem como criar um quadro específico para gerenciar os seus clientes. E aí você cria lá as colunas com as etapas do seu processo, que variam. Não tem como eu dar um modelo para você, porque eles variam. Variam por quê? Porque se você trabalha com recrutamento e seleção, o seu processo é um. Se você trabalha com treinamento e desenvolvimento, o seu processo é outro. Se você trabalha com clima, o seu processo é ainda outro, né? Então, nós começamos utilizando só o Trello e hoje a gente já está num CRM porque isso facilita muito a vida. Então, por exemplo, você tem lá o seu pipeline de propostas, né? Você pode colocar no CRM e acompanhar todo o processo da proposta e vai andando os cartõezinhos, né? Você vai migrando de uma coluna para outra na medida que você avança na negociação e avança na execução do seu processo. Então, utilize um CRM, ele é muito essencial, muito importante para organizar as informações, para você lembrar, quando você começa a ter mais clientes, você não lembra, meu Deus, eu já mandei essa proposta. Poxa, como é que tá a situação do fulano? Eu liguei para ele, aí você tem que ir lá para o WhatsApp, às vezes, para buscar e tentar destrinchar ali como é que tá esse processo. Então, isso gera muita confusão, muita bagunça e não te ajuda no teu processo de negócio, tá? Então, quando a gente tem um CRM, uma outra coisa que é muito legal é de você ter todas as informações do cliente num lugar só, você tem os históricos de interação, você tem os dados de contato, o status dos projetos, está tudo lá. Sem contar que você consegue automatizar algumas coisas.
envios de e-mail, você manda para todo mundo de uma vez, você tem alguns lembretes que você pode disparar eletronicamente, várias tarefas que são repetitivas, você coloca ali e você tem como ficar, sabe, desencanado daquilo, porque vai acontecer. Então é muito legal. Sem contar que você melhora a sua comunicação, fica tudo mais eficiente, mais organizado e personalizado, tá? Sem contar também, que eu acho que essa é a grande vantagem de um CRM, é você ter um monitoramento dos resultados em períodos. Então, eu quero saber como é que foi o ano passado. Ele te dá esses dados, o que que você fez, quanto você fez, que resultados você teve. Então, assim, esse acompanhamento, ele é muito mais inteligente, ele é muito mais racional e ele é muito mais produtivo, eu diria, né? Então, você consegue criar ali várias coisas, porque um bom CRM, um CRM oficial, ele te dá a chance de integrar com ferramentas que você já está usando, né? Então, suas ferramentas de e-mail, né? As suas ferramentas de redes sociais e tudo mais, e ele te ajuda muito nisso, tá? Vamos lá, plataformas de colaboração interna. Esse também é um negócio que é bem bacana. Você pode ter lá no seu CRM várias coisas de colaboração. Então, alguém está com uma dificuldade com um cliente, consegue me acionar para que eu vá lá e interfira nessa negociação. Você tem a possibilidade de construir algumas coisas juntos, tem muita plataforma que te ajuda a construir junto, mas eu diria que assim, os queridinhos hoje são o Slack, o Microsoft Teams, o próprio WhatsApp, né, que é uma ferramenta que está na mão de muita gente aí para usar, e o Telegram. Telegram ele não é tão utilizado hoje no Brasil, é muito mais fora. E o WhatsApp mais no Brasil, isso é uma coisa bem curiosa. Mas é legal que você tendo uma ferramenta que permita você juntar o seu time. Ah, Suzy, eu não tenho time ainda. Tá tudo bem. Quando você tiver o seu time, você tem um outro consultor que te ajuda, que presta algum serviço para você, você tem alguém que te ajuda na parte comercial ou na parte administrativa. É legal de você ter ali um grupo em que você crie um hábito, um hábito de compartilhar e criar padrões para o funcionamento de vocês. Isso faz muita diferença e isso reduz muito ruído, sabe? Porque as coisas ficam registradas, as coisas ficam lá, todo mundo tem acesso. Então não pode dizer eu não vi, eu não sabia, eu não, ninguém me falou ou qualquer coisa do gênero, porque esses ruídos de comunicação podem acontecer em toda e qualquer empresa, independente do tamanho, e a gente sabe disso, né? Então, isso facilita muito, organiza as coisas, compartilha arquivo, fica tudo num ambiente só, o que é absurdamente prático, né? E claro, eu não posso deixar de falar das ferramentas de videoconferência. Eu utilizo direto, nós trabalhamos na Ímpar com o Zoom pago. A nossa plataforma Ímpar Educa, ela tem uma ferramenta embarcada também de videoconferência. Então a gente trabalha com as duas porque faz usos diferentes para necessidades diferentes nossas e até necessidades diferentes de clientes. Alguns não conseguem usar links web, ou alguns não podem abrir o Zoom. Então, no jogo que nós estamos jogando hoje, a gente precisa ter mais de uma ferramenta paga. E tá tudo certo com isso. Você não precisa começar dessa forma. Mas entenda que, se você quiser minimamente trabalhar com uma ferramenta que te dê essa flexibilidade de não precisar se deslocar tanto, ou que você precise chegar em clientes que estão mais distantes, minha opinião, o Zoom e o Google Meet são duas ferramentas excelentes para você começar e que sim, você tem que pagar, porque senão eles vão cair com um pouquinho tempo, né? É coisa de 30 a 40 minutos cai. E isso não é legal com o cliente, tá? Então presta muita atenção nisso, que são ferramentas importantes. Você pode usar tanto para o seu comercial quanto para suas entregas e funciona muito bem. Vamos falar também de uma outra coisa que eu acho que é legal, que é a gestão de projetos, né? A gente falou de CRM, eu citei essas duas ferramentas lá no CRM, mas para projeto elas são maravilhosas, que são o Trello e o Asana. Você consegue organizar tarefas, acompanhar progresso, fazer colaboração em equipe. Então, nós usamos muito o Trello. Temos o Asana também, mas usamos muito menos.
E o Trello ele é muito prático, porque ele está com você, ele está no celular, ele está no computador, você consegue compartilhar, trazer gente para ver seus cartões. Então, assim, as coisas ficam muito mais rápidas e muito mais eficientes quando você trabalha com uma ferramenta de projetos que te dê sustentação, né? Hoje, na Ímpar, o nosso Trello, ele é gratuito, ele nos atende muito bem no modelo gratuito. Então, dá para pagar? Dá, você vai ter mais recursos. Se você não quiser, por exemplo, pagar um CRM, você pode pagar o Trello e colocar o seu CRM dentro do Trello, que ele vai funcionar maravilhosamente bem, não tem problema nenhum com isso, tá? Agora vamos entender o seguinte, eu quero te dar aqui umas dicas para que você saiba escolher as plataformas. Eu fui falando umas coisas aqui no decorrer dessa aula e eu vejo que tem alguns pontos que são bem importantes para a gente considerar. Primeiro deles, considera aí o tamanho da tua equipe, a necessidade do teu negócio, né? Comece com o que é gratuito, escolha aquilo que você vai pagar, escolha muito bem aquilo que vai te dar retorno para que você possa fazer um investimento e tenha esse investimento retornado de verdade. Então, priorize aquilo que é mais fácil de usar, que integre com outras plataformas, que você consiga ensinar facilmente o seu time. E antes de você comprar, teste. As plataformas hoje te dão infinitas possibilidades de teste. Teste de 7 dias, teste de 15 dias, teste de 30 dias, né? Testa. Experimenta, brinca com a plataforma, entende a lógica que ela funciona, que cada uma tem uma lógica totalmente diferente para prestar os mesmos serviços. Então, brinque um pouco com isso antes de tomar uma decisão, né? E se você quiser alguma dica mais em relação a alguma delas, aquelas que eu conheço, manda um direct para mim que eu te ajudo a falar sobre isso, eu te digo se eu já experimentei, se não experimentei, e se eu experimentei, o que que eu achei. Combinado? Então, teste bastante e vá se adaptando. Entenda o seguinte: tecnologia te ajuda a melhorar e agilizar o teu faturamento. Como é que é isso? Ela está em constante evolução. E quanto mais você conseguir encurtar os teus processos, antes você coloca seus produtos na rua, antes você coloca as coisas para acontecerem. E isso tem um ponto que é importante, porque isso encurta o teu ciclo de faturamento. E encurtar ciclo de faturamento hoje é muito importante porque caixa é rei. É o caixa que vai fazer com que o teu negócio permaneça no mercado. Você pode ser uma pessoa maravilhosa, incrível tecnicamente. Se você não souber vender, entregar e cobrar, você vai ter problemas. Então, você tem que estar o tempo inteiro olhando para o seu caixa, o tempo inteiro olhando para o que você tem. E se essa é uma dificuldade que você tem, não deixa de olhar aqui embaixo o link para participar do Viva de RH. Nós estamos atualmente, estamos em fevereiro de 2025, se você está vendo esse vídeo agora, por alguns meses a gente está com uma sessão estratégica ao vivo. O que que é essa sessão estratégica ao vivo? Eu vou conversar com você, eu ou alguém do meu time vai conversar com você. Nós vamos fazer um diagnóstico da tua condição empreendedora hoje para identificar os teus pontos frágeis, os teus pontos fortes para empreender. E a gente te ajuda a fazer aí um plano, porque a mentoria Viva de RH ela te apoia nisso. Ela não vai te ensinar o que é técnico, porque o que é técnico você já sabe fazer. Nós vamos te ensinar a ter um negócio de RH, um negócio que seja rentável e escalável. E esse é o ponto fundamental. Então, clica aqui embaixo que a mentoria Viva de RH está te esperando. Faz a tua sessão estratégica lá, porque você vai precisar aprender a gerir. Se você seguir essas dicas dessa aula de hoje aqui, você vai faturar e você tem que aprender a lidar com essa grana e a gente te ensina isso lá, tá? Então, entenda, é uma ciência, né? É uma ciência e você vai precisar da tecnologia. Só que nem toda tecnologia ela é adequada para todo tipo de negócio, então é importante que a gente saiba avaliar cuidadosamente, tá? Então, sempre pense aí, né? Continuando aqui as dicas em coisas importantes. E sempre se pergunte, antes de ter uma nova tecnologia, essa ferramenta vai resolver algum problema real do meu cliente? Essa ferramenta vai resolver algum problema real meu, do meu negócio? Ela é fácil de usar? Eu consigo integrar com outras coisas? E o custo-benefício se justifica? Eu consigo retornar esse investimento? Então, esses pontos são pontos bem importantes para que você se pergunte, né? Então, entenda que as ferramentas vão te ajudar a automatizar tarefas repetitivas, vão te ajudar a focar naquilo que é estratégico, vão te oferecer soluções mais personalizadas,
vão te deixar com clientes mais satisfeitos, mais tranquilos com o que você entrega e, inclusive, vão fazer com que isso vai fazer com que você caia no encanto do teu cliente para contratar novos serviços seus, né? Então, você vai ser indicado com mais chance porque a tecnologia te permite atender mais gente com a mesma equipe e com um bom resultado de NPS, de entrega, né? De qualidade de entrega. Então, nesta aula aqui, vamos dar uma olhadinha o que que a gente aprendeu. Nós vimos como é que a tecnologia pode transformar uma consultoria de RH. Opa, acho que já está na hora de tomar água. Como é que você pode utilizar isso para impulsionar o teu negócio, né? Nós falamos aqui que a tecnologia ela é fundamental para manter um negócio saudável hoje, um negócio de sucesso em consultoria de RH. E eu sempre sugiro, invista em ferramentas que realmente agreguem valor, esteja aberto a aprender, a experimentar e não deixa de participar da sessão estratégica, que eu acho que vai fazer muita diferença para você. Na próxima semana, na próxima quinta-feira, essa aula será ao vivo, onde você vai poder tirar dúvidas, fazer perguntas, e nós vamos falar sobre relacionamento com o cliente, sobre como construir uma imagem de confiança com o seu cliente e tornar essa relação duradoura, para que ele compre mais e mais vezes de você. Por enquanto é isso. Vamos ficando por aqui e depois me conta aqui embaixo dessa aula o que que você achou, se ela te ajudou e se fez diferença para você. Um grande beijo e até semana que vem.